Pronto. Então, você mudou o fio do fio número 12, número 10 para o fio 24. Tá. Barbante 24 fios. E qual que é o E valor? o valor do rolo, ele tem 244 metros, e o valor do rolo que eu compro está variando entre 30 a 34, porque não é todo lugar que você acha a cor, né, que a gente precisa. Onde que você está comprando, Rosana? Só para a gente já até colocar aqui na Olha, ficha técnica. eu compro num armarinho na Glória, Vila Velha, que às vezes ele é mais barato do que na internet. E na Shopee, né? Tá, ótimo. Depois, se você puder passar esse contato desse armarinho, que a gente coloca lá na ficha técnica. Você costuma ir à Vila Velha com Não, eu vou frequência? porque eu moro também em Vila Velha, né? Eu fico um Ah, pouco lá e um pouco entendi. aqui. Então, para mim, é muito perto da minha casa. Aí mas eu faço busca assim de preço, mais ou menos, Entendi, porque ótimo. é tudo um do lado do outro, que centraliza tudo lá na Uhum. Glória, que é nosso polo Tá. de produção. Sim, sim, conheço. Ótimo. Eu só queria entender, deixa eu, cadê a planilha aqui? Ô, Rosana, esse fio 24 que você mudou, é tanto no barbante cru quanto no barbante Sim, barroco, no azul e no laranja? sim. No azul, não, no azul e no laranja, não. Aquele fio que você passa por fora, eu usei o de vocês mesmo. O azul e laranja Porque, foi o que a CG comprou. é, Foi só o cru, então, que você mudou, só o barbante cru. não, eu mudei o azul, eu só não mudei aquela parte que faz o contorno do punho. Aquele azul, Ah, né? No cru, tem aquele contorno do punho com. Espera aí que eu vou pegar aqui, a cor. melhor. É o azul e laranja. É o Aquela, azul. aquela. Esse azul aqui, que é de fora, eu usei o de vocês. Esse barbante aqui, aquele colorido que vocês trouxeram. Tem como Eu só acender a mudei luz aí, Igor? Por favor? Só pra gente ver melhor. a luz. Não vai Vai adiantar, adiantar. não, né? Não. Eu Tá. acho que é só mudar de lugar, Rossana, não? O problema é que eu não sei como é que é aqui que está funcionando. Eu acho que se você abrir, talvez seja janela. Então, olha só. Esse Fica, barbante aqui, fica de costa como você tá, só que de costa, porque a luz está vindo atrás de você. Não sei, porque tá tem bem como escuro, trocar aqui, tá, Igor? tá Deixa eu dando para ver, te ver direito, não. deixa o Igor ver se ele consegue trocar o computador de lugar. Você consegue mexer no computador? Não. Cada mesa dele é fixa aqui. Ah, Se tá. eu, se eu chegar um pouquinho do lado aqui, talvez dê. Não. Tá melhor, Ana? Tá, um pouco melhor. Tá. Então, olha só, eu troquei esse barbante aqui, que faz a estrutura da peça. Uhum. Esse aqui do contorno do punho, e que a gente usa em determinados pedaços, é o mesmo fio de vocês. Uhum. É aquele fio colorido, mesclado, né, que a gente fala. Tá. Tanto nesse cru quanto no azul. Eu usei o que vocês forneceram. Eu só troquei o da estrutura da peça. Aham. O que abraça o cacau, né? É só o que abraça o É, cacau. isso aí. Só o quebra-cabeça cacau. Ô, gente, ei, Ana, tudo bem? Bom dia. Ele saiu aí também, agora está com o áudio conectado. É, Bom dia. aí é o seguinte, vamos fazer primeiro a peça branca? Pode ser? Tá Uhum. Pode. fácil aí, tá ali, tá a peça branca? Porque aí a gente vai passando também as especificações. Para você é melhor a branca ou a azul, tá? Que a Thalita que está com a planilha. Tanto faz, não, a gente tá as duas iguais. Então vamos na branca, porque a branca eu acho que ela vai ser mais fácil. A Tá. especificação de cor desse barbante que a Rosana passou, ela é a 9642, tá? Tá. Aí você já coloca aí. Que aí a gente vai colocar isso na ficha técnica também. Aí a gente vai considerar então o valor desse barbante com o valor que a gente comprou, tá? Eu até pedi para o armarinho Rafaela agora de manhã me passar uma atualização de preço, se teve alguma mudança. Mas vamos seguir, eles não responderam ainda e a gente vai seguir assim. E aí a gente muda só o natural para essa informação que a Rosana passou, tá? Aí, pessoal, eu já vou adiantar a questão do cacau. Como é que a gente vai trabalhar com a questão do cacau? A fornecedora desse cacau vai ser a Lurdinha, tá?
E aí eu combinei com ela o valor, a gente fez a precificação dos dois cacaus, do grande e do pequeno, e ela até diminuiu um pouco a margem de lucro do produto dela para conseguir atender vocês. Então, eu combinei com ela que ficaria 22 o grande e 17 o pequeno. Ela disse que se chegar até 20, 15, ela consegue manter. Mas eu acho que assim, é também uma valorização do produto dela, né, do serviço dela, a gente tentar fazer essa precificação com 22 e 17, e aí depois a gente rever. Se a gente precisar mexer no custo, a gente sabe que a gente tem essa margem aí desses dois produtos para poder negociar, tá? Ok. E aí, na peça branca, a gente só trabalha com o cacau grande, não é isso? São dois Não, na cacaus. branca, com as duas peças. O grande e o Então, pequeno. então tá certo, o grande e o pequeno. A azul que é só uma, não é isso? Isso. Tá. Então a gente vai seguir aí, a Thalita e a Nath Moutinho vão passando com você, porque eu, para variar, estou com dois meninos no colo. Então a Nath e a Thalita vão seguindo aí e qualquer coisa eu vou interferindo aqui no meio da reunião, tá? Ok. Então, esse primeiro quadro aqui é o quadro de matéria-prima e insumo. Vocês Aumenta usam um mais pouquinho, alguma coisa além disso? por favor. Melhor. Assim? Isso, Matéria-prima e rapidão. insumo. São os dois cacaus, o barbante natural e o colorido, que é esse 9642. Isso. Tem mais alguma coisa? Como que você, assim, que horas que entra? Talvez eu estou me precipitando. Esse barbante, a quantidade de fios que a gente gasta entra em outro quadro? Isso. Se você quiser Tá. me falar, a gente já deixa anotado aqui. Porque o que que acontece? Eu pego os 244 metros e divido, né, pela quantidade de fios que eu uso Uhum. na peça. Então, se são 12 cordas de 5 metros, eu pego. Não, eu pego 244, divido por 34, que você botou esse valor, né, maior, dá 7 e pouco, 7,17, alguma coisa, e multiplico pela quantidade de fios. Aí, na minha precificação, eu coloco já o valor da quantidade de fios. Porque aqui você está colocando, ó, unidade do cacau. E depois você está colocando o valor total do barbante. Isso. Aí mais pra frente tem um quadro que vai fazer essa divisão pra gente. Tá, ok. Mas aí você sabe a quantidade, quantos metros de linha que você usa? Pra gente já deixar Sim, anotado? sim. Eu uso 60 metros, porque são Do natural. do natural. O outro, eu não tenho medida ainda dele, esse barbante barroco. Tá, você É o tem uma barroco? ideia de... Eu tenho, eu acho que a gente usa aproximadamente. Ela tinha colocado 18 centímetros para cada lado, né? Eu estou indo pelo que a moça passou no curso. Uhum. É, e mais um nó estendido de 2,5, eu coloquei 6 metros para fazer o punho, em volta do punho. Cada peça, né? É, Tá, beleza. Então é só isso de matéria-prima, né? isso. Vou passando aqui. A próxima etapa é para a gente colocar as fases de produção. Então, aqui eu já comecei a colocar. Primeiro a gente faz a compra de matéria-prima e depois a conferência e o armazenamento desse material. Seria a fase um e a fase 2. Aí aqui a gente precisa colocar também quanto tempo que gasta para fazer essa compra e para quantas peças que a gente faria. A gente colocou aqui 1 hora para vocês produzirem, para fazer a compra de 5 peças, de material para produzir 5 peças. Vocês acham que é uma boa ideia isso? Sim. Pensando assim no tempo que vocês vão lá na loja. Você, até o compra e voltar. Isso. 1 hora tá legal. E aí, como eu imagino que vocês não iriam lá para comprar coisa para fazer uma peça só, né? Aham. Uma Então, hora para ir para Linhares e 1 hora para voltar. Mas como a gente faz outras coisas, né, Rossana? Não sei. Olha só, existe uma questão que é o seguinte: 1 hora para eu sair de. Vamos supor que eu saia de casa. Pois é, eu esqueci, desculpa, que aqui é Linhares.
porque como eu compro essa peça ou chega na minha casa, né? Quando eu compro na internet, ou eu vou na Glória, que é pertinho da minha casa. Então, assim, 1 hora seria um tempo ideal. Agora, se a gente considerar Linhares, de comprar material em Linhares, a gente tem que mudar bem essa hora aí. Por quê? O que que acontece? Eu levo uns 40, mais de 40 minutos, uns 50 minutos para chegar em Linhares. Lá, eu levo mais ou menos uma meia hora, talvez, para comprar, se eu for lá só fazer isso. Porque é daqui que eu estaciono, que eu chego nos 2 armarinhos que tem, que eu olho o valor. Eu mando sempre um WhatsApp para os 2 armarinhos que tem esse material. Porque os outros não adianta nem procurar mais, que não existe. Assim, não tem esse material com frequência, É que é o o, barbante é o 4 fios. Rafaela? É o Eu vou no Rafaela e o Lilás que você Rafaela, vai? eu vou no Rafaela, no Lilás, e às vezes eu vou em um que é bem na entrada, eu esqueci o nome. Fazendo Arte é o nome. É esse Tá. mesmo. O que a Então, eu gente podia sempre fazer? mando, quando eu vou para Uhum. Linhares comprar material, eu mando o WhatsApp para a Rafaela ir fazendo arte. Quase nunca me atende, mas eu mando toda vez que eu vou para ver preço. E aí eu já chego lá, eu já vou no armarinho que eu vou comprar. Então, eu não gasto mais de meia hora do que parar o carro, ir lá comprar, pagar e entrar no carro de volta. Mas aí tem a E o questão da distância da estrada. preço em relação a E o preço em relação a comprar pela internet, na Glória e comprar em Linhares? Você tem Olha, ideia, ô, Rosana? depende, porque, por exemplo, a última vez que eu comprei fio, eu comprei agora quando eu fui para Vitória, né? Fui para Vila Velha. Eu comprei a R$ 29,90, mais barato que na internet. A internet no Shopee está me vendendo a 34 com frete grátis. Então, eu comprei lá, mas lá não são todas as cores que eles têm. Então, por exemplo, como eu ia fazer barbante cru, eu comprei já um estoque lá. Se eu tivesse que fazer o azul marinho, por exemplo, lá não teria, eu teria que comprar na internet. Em Linhares, a gente tem a mesma, todos os armarinhos, tanto faz ser na internet como físico aqui, a gente tem dificuldade com cores. Eu não sei o que que acontece com a indústria, que nem o próprio lojista não compra as cores todas, né? O cru, ele é mais fácil de encontrar. Agora, o azul marinho não é tão facinho assim de encontrar, não, entendeu? Eu comprei, eu comprei na Glória, o meu último azul marinho, mas não é uma coisa habitual, não. Não é Ô, uma gente, a cor gente. de mercado. Desculpa, Rosana. A gente Não. podia ver, então, assim, formalizar para comprar ou pelo Shopee, né, que eu acho que facilita a questão da logística de entrega, e aí a gente deixa essa 1 hora aí, até para fazer a compra pelo aplicativo, pelo site. E aí, se não der certo, se por acaso precisar de alguma coisa, a gente poderia ver se a Rosana poderia comprar em Vila Velha, considerando já que você mora lá. O que que você acha? O Aham. que que vocês acham? Eu não vou todo dia lá, né? Eu Sim, passo, às sim. vezes, por exemplo, esse eu vou ficar um mês sem ir lá, vou ficar um mês aqui direto. Uhum. Mas não é coisa assim, até a gente pegar uma encomenda, não é uma coisa que a gente vai dizer que vai entregar no outro dia, né? Uma encomenda. Sim. Agora, a Shopee, eu compro na Shopee, eu não mando entregar aqui. Eu entrego no meu endereço lá de Vila Velha. Então, eu É, não sei se as outras meninas têm experiência de comprar na Shopee e mandar entregar aqui, eu não tenho. eu não tentei ainda pela Shopee. Pelo Mercado Livre está entregando, tá? Pelo Mercado Livre eu estou Mercado comprando Livre muita entrega lá em coisa. casa também. Está Não, entregando mas muita coisa. O Igor O está falando Shopee é que eu não que o sei. Mercado Livre entrega rápido, mas o Shopee demora quase 30 dias para entregar aqui. É, é, como vocês vão muito em Linhares também, gente, todo mundo tem esse fluxo, eu acho que é uma questão também de organização do grupo. Por exemplo, surgiu Sim, uma, sempre bom ter peça pronta, mas por acaso, surgiu uma encomenda de 10 peças, e aí vocês fazem essa articulação entre vocês e vê quem teria disponibilidade que já vai em Linhares, né? E aí considera essa hora de 1 hora só para poder ir até a loja, né? sim, Aproveitando a viagem. É isso que a gente está propondo nos outros grupos, para que a tá. gente possa facilitar essa produção. E aí considera, né, como segunda opção o Shopee e também a loja em Vila Velha. A gente vai colocar todas essas opções na ficha técnica, porque aí vocês têm sempre essa referência, pode ser? Pode. A Eu Débora acho que está por mim, querendo sim. levantar a mão.
Agora, eu quero aproveitar uma oportunidade que você falou uma coisa. Ai, desculpa, Débora. Pode Pode falar. continuar. Termina, Não, conclui. o meu vai sair um pouquinho do assunto, pode falar. Ah, tá. Nesse caso aí também, bom dia, tá, gente? Bom dia. Bom dia, Dede. Nesse caso aí também, já da gente estar comprando pela Shopee, eu também posso, tá? Porque uma vez por semana eu vou a Linhares, né? E quando a gente compra pelo Mercado Livre, tem um local que entrega pra gente lá e não demora muito, né? E Uhum. eu também Quando é ponto posso de estar dispondo retirada, né? isso, porque tem um ponto de retirada lá no Colina. E Uhum, dá para me pegar uhum. também, tá, gente? É isso que eu queria falar. Tá. É bom a gente colocar essa tarefa, né, como passo, porque para você entender, Rosana, e você que está sendo a primeira vez que está fazendo essa planilha com a gente, cada Uhum, etapa de construção a gente tem um valor, porque depois aham, vocês conseguem dimensionar isso e fazer a remuneração, entendeu? entendi. Dentro desse processo. Então, depois você vai ver que quem for ficar responsável para poder comprar vai ter X reais como remuneração desse tempo, dessa disponibilidade desse serviço. Então, por Entendi. isso que é importante a gente seguir esse passo a passo, porque vocês podem se organizar, né? E depois a gente vai auxiliar vocês nisso, tá, gente? Eu só estou pensando lá na frente, né? Eu estou Aham. sempre um passo à frente para vocês organizarem essa logística. Mas então fica combinado que a gente deixa 1 hora para fazer 5 peças, né? E aí a gente fica com essas opções de compra aí que a gente já pontuou. Você quer fazer a pergunta, Rosane? Você queria falar? Quero. Ela vai fugir um pouquinho. É porque eu aproveitei a oportunidade que você falou que a gente vai ter as peças prontas. Vai ser Uhum. trabalhado dessa forma? Nós vamos ter uma quantidade de peças prontas? Então, Não a vamos gente esperar pode encomenda, combinar não. isso. Ah, tá. Não, já vou falar então, porque é o seguinte, a gente já tem uma pré-encomenda, né, que é para o press kit, só que eu preciso de fechar o preço aqui para eu poder Entendi. falar com vocês a quantidade. E todas Uhum. as peças a gente vai recomendar que vocês deixem algumas unidades prontas para caso de compra no site, né? Como a gente Entendi. vai ter a venda pelo site, pelo Instagram, então é Aham. sempre bom ter peças prontas, ainda mais que não tem a questão de validade, né? Uma peça Não, que ela não, ela é durável. Então, é Aham. sempre bom vocês terem em estoque a pronta entrega, né? E aí, quando for participar de algum evento, tipo da Semana Criativa de Tiradentes, vocês terem uma produção maior para levar para esses eventos de comercialização que são maiores. Deus quiser, Entendi. teremos boas notícias em breve, então, mas a gente já considera de compra fechada, né? O press kit, que depois eu vou passar a quantidade de produtos, só estou terminando essa parte de precificação, e aí a semana criativa também. Por isso que a gente está disponibilizando todos os cacaus que a gente comprou para a oficina e que não, a gente não utilizou. Espera que está passando um caminhão aqui, gente. Espera. Todos os cacaus que a gente comprou para a oficina que não foram utilizados em povoação e o pessoal daí de regência que não fez, a gente está recolhendo esse material e a gente vai dar para vocês, para que vocês Entendi. tenham já matéria-prima para produzir, entendeu? E aí, na hora que essas peças forem vendidas, esse valor volta para o grupo, né? Por isso que o Igor vai anotar cada peça de cada uma que fez, para a gente saber quem que fez cada coisa, pagar direitinho depois. E aí, esse dinheiro que vocês vão receber, vocês já pegam para reinvestir em material, entendeu? Vai Uhum. funcionar dessa forma. Tá? Todo mundo de ok? Todo mundo de acordo? Alguma dúvida? Para mim tá certo. Então Ok. tá. Também. Então vamos Eu seguir tô aí com no uma passo a passo. dúvida aqui. Pode falar. É, nas cordas futuras que a gente vai fazer, a gente vai usar o barbante que Rossana sugeriu, o grosso, porque eu fiz aí com Rossana, ela até que me ajudou, tem que agradecer a ela, que ela que me ajudou a fazer, está me ajudando, na verdade, e ela estava me explicando a questão da facilidade de fazer no fio mais grosso, que o fio fino ele embola Uhum, muito. uhum. Então, essa é a minha dúvida, se a gente, Tá. O Ronaldo o aprovou. preço, o preço Tá. O modifica Ronaldo alguma coisa, aprovou fazer Rossana? essa mudança, tá, Ana?
A Legal. gente já está considerando essa planilha aí com a informação que a Rosana passou, com o valor da peça dela, tá? O de 24, não é Então, isso? só para completar a pergunta, eu queria saber o seguinte: a gente vai aproveitar esses fios que já estão aqui e nós vamos ter peças com fios mais finos e vamos comprar novos fios e vamos ter essa diferença de fio mais fino para fio mais grosso ou não? Ou a gente vai acabou não vamos usar Boa mais esse pergunta. fio fino? Boa pergunta. Tá, então, eu não sei como é que está em questão de disponibilidade de material. Tem muito fio aí? Eu acho que se tiver muito fio, podia aproveitar e fazer essa leva, entendeu? E deixa para vender esses daí quando Ah, for em evento presencial, porque a pessoa vê a peça eu e acho. compra a peça ali, entendeu? Eu acho ótima Agora, ideia. vai ter que fotografar de novo a peça de vocês, porque eu bombei a fotografia. Entendi. Entendi. Então, podem pegar os fios que estão aí, tá? É, e fazerem essas peças. Eu vou olhar direitinho aqui, mas eu acho que eu consigo comprar mais alguns fios para vocês, e aí a gente compra essa leva aí de 24, já no fio certo, no fio grosso, tá? Aham. Eu só vou ver direitinho quantos cacaus que a gente vai ter aí para a gente providenciar barbante para todos esses cacaus que estão disponíveis. E aí a gente vai ter que fotografar de novo essas peças. Aí, Igor, você fica ligado que quando os meninos da ópera forem para aí, fazer a fotografia na peça com fio certo, tá? Com fio grosso. Porque aí entra para o site com a referência do fio grosso. E a do fio fino, a gente leva para evento presencial, tá? Sem diferença de preço, sem nada, mas só a pessoa vai ver ali e aí ela pode escolher, né, se ela quer levar ou não. Combinado? Aham. Então tá. Meninas, podem continuar aí o passo a passo, por Uhum. favor. Então, depois da gente fazer a compra e o armazenamento, vocês vão começar a produzir, né? E aí, como que é esse processo? O que que vocês fazem primeiro? Bom, eu vou falar o meu processo. Primeiro eu fiz o seguinte, agora a gente vai falar de matéria-prima e insumo utilizado. Primeiro, o tempo gasto meu, eu zero meu cronômetro e começo a partir de cortar os fios. Eu tenho meus fios organizados em cima da mesa, eu vou cortar os fios, aí eu marco no cronômetro quanto tempo eu levo para cortar os fios. A partir do corte dos fios, eu zero o cronômetro e anoto, eu gasto tanto tempo. Aí começo a trançar a peça propriamente. A Débora tem bem experiência nisso também, né, Débora? Não sei se é o mesmo processo. Aí Mas processo eu começo a contar o tempo da peça em si. Então, eu só faço duas distinções. Porque eu trabalhando com fio mais fino, eu só conto esse punho, quanto tempo eu levei para fazer e quanto tempo eu vou levar para fazer o resto da peça. Somo esse total e multiplico pela quantidade do valor das minhas horas. Por exemplo, se deu 2 horas, é 2 horas vezes o valor da minha hora. Aí eu sei quanto tempo eu levei para fazer e quanto eu ganhei pelaquela quantidade de horas. Certo. Você tem uma ideia de quanto tempo que você gasta para cortar os fios? Olha, naquele dia, eu e Ana, a gente não mediu o cronômetro, não zerou o cronômetro totalmente, mas a gente viu pela hora que a gente começou aqui, até a hora que nós terminamos, que ela fez o punho todinho, mais o nó escondido, que é aquele nozinho de baixo, nós levamos aproximadamente uns 45 minutos, não foi isso, Ana? A gente precisa pensar o tempo do corte do fio antes de fazer Ah, esse punho, então. Não, entendeu? mas eu estou contando com o corte do fio Contando e tudo. trançar, contando tudo. Contando tudo. Vocês conseguem diferenciar esse tempo do outro ou não? Para a gente fazer a fase uma por uma e contabilizar, entendeu? Tá vendo ali na tela do Thalita? Aham. Fase 3, cortar os fios. Vocês conseguem falar o tempo só do corte do fio? Só do corte de fios.
Eu posso falar pelo meu tempo que eu gasto cortando fios. Assim, quando é pouco fio, igual esse, que são só 5 metros, 12 cordas de 5 metros, eu gasto mais ou menos uns 20. Mas olha só, eu tenho toda a estrutura. Eu tenho um negócio que eu amarro meu fio, que eu vou puxando, entendeu? Para fazer o corte. Eu tenho minha régua, eu tenho todo o material. Então, talvez todo mundo gaste um pouquinho mais. Não sei se todo mundo tem esse material. Débora pode falar isso. Eu acho que a Eu não Débora tem tenho. mais experiência. Eu tava- Demora também porque, como eu não tenho material nenhum, eu vou na fita métrica. Eu mexo um É, pedaço depois completo, entendeu? Mas eu não tenho esse material que você está falando. Mas então, eu Rossana passou um macete aí, Rossana, que você me ensinou, achei interessante aí na bancada aí atrás, ó. não, então, é fácil. Essa coisa de como vai cortar é tranquilo, eu posso passar. Tá. Mas eu pego uma fita métrica, eu pego uma fita crepe, coloco em cima da bancada que eu vou trabalhar e marco 1 metro. E aí eu vou medindo em cima desse. Porque se eu pegar a fita métrica toda hora, eu vou gastar mais tempo, né? Sim, demora. Dá para fazer um gabarito também, gente, de Então, eu papelão. faço, Eu já então, usei isso. eu posso fazer o gabarito também. Eu já tentei trabalhar com esse gabarito assim, mas 1 metro para mim é difícil. Eu prefiro o método que eu gosto de trabalhar Na coloco a bancada. medida na bancada, esse gabarito na bancada e trabalho na bancada. Porque tem Eu gente que gostei enrola. muito desse método da Rossana. Funcionou bem para mim. Eu acho o método mais fácil. É um gabarito de todo jeito, que eu posso ter uma régua de 1 metro e colocar fixada lá no lugar. Eu acho que a gente poderia colocar entre uns 25 minutos para cortar o fio. Talvez 20 ou 25 minutos. O que que você acha, Débora, que tem mais experiência? E Ana, Sim. que teve Não, experiência. eu não tenho tanta experiência, não. Foi a primeira vez também. Eu quebrei muita cabeça. Porque, igual eu falei, É. eu já fazia para mim quando eu era mais nova. Mas para fazer a peça assim, me baguncei toda. Tanto é que eu não consegui calcular o meu tempo certinho. Esse é o Ah, problema, e entendeu? Elisséia, conseguiu contar o tempo? Não, eu não consegui, eu não fiz esse tempo. Então, gente, eu sugiro que a gente bote, é uma sugestão, de Tá. 25 minutos. O que que vocês acham? Vocês não contaram o tempo, mas mais ou menos. Não, é nessa faixa mesmo. E aí os outros 20, mais 25 para fazer o punho? Isso. Porque depende, olha só, o punho do cru, ele é mais fácil do que o outro. O outro a gente tem que fazer o nó, né? Quando chegar no outro, a gente tem que aumentar um pouco esse tempo. É. E é justamente isso aí que a gente precisa ver, porque para precificação a gente precisa dos tempos certinhos, né? É, A gente pode fazer aqui com essa sugestão e o próximo vocês cronometram e a gente faz alguma correção se tiver que ser feito. É porque tá. a Pode ser. tabela, a planilha é automatizada, entendeu? Aí dá para Porque, Ah, mudar tá. e vai mudando as coisas, sim, ela não é tão porque difícil olha de só, fazer o assim. meu tempo, eu acho que a gente vai ter que chegar num comum, né? Porque o meu tempo vai ser diferente do tempo da Elisete, vai ser diferente do tempo de Débora, vai ser diferente do tempo de Ana. E a gente vai ter que ajustar isso aí. Eu acho que cada um contando o seu e depois a gente ajustar. Perfeito, Perfeito. Rossana. É, Isso nem que aí, a gente faça uma combinado. média, né? Aham. Isso. Para a gente não agarrando, a gente vai colocando esses valores como referência e aí fica como Sim, exercício para todo mundo fazer esse tá. cálculo, combinado? Pediu. Tá ótimo. Tá bom. Então, no caso, 25 minutos para poder cortar os fios, né, ô Rosana? É, E mais 25 para fazer o punho, é isso? isso. Tá. Agora, E o punho, depois? esse punho aí dessa peça, a outra é maior. Tá. Depois a gente já começa a trançar. Aí eu tenho mais ou menos. Você lembra, Débora, assim, um tempo que você gastou? Não, é isso que eu tô falando. Eu não lembro por quê. Quando eu fiz, Rosana, eu fui fazendo picado. Eu não parei só para isso, entendeu? O Ah, meu erro entendi. foi aí. E como eu estava relembrando, eu parava para assistir o vídeo, né? Porque tem Aham, muitos anos que eu fiz. Eu tinha 16 anos, tem 35 anos que eu não mexo com isso. Aí eu falei, mas eu vou conseguir. E consegui, entendeu? Mas não aham. deu para me o tempo. O problema foi esse. Mas vamos fazer o seguinte: se a Nath não te importar, a gente coloca baseado no seu tempo
O problema de ser baseado no seu tempo é a sua experiência, você sabe disso, né? Ó, eu acabei de fazer um suporte de planta, que isso aqui é mais Ah, ou menos semelhante com o suporte de planta. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, que ele é um pouco maior do que o suporte de sim, planta que eu fiz. Eu demorei 1h30 para fazer o meu suporte de planta. entendi. 1h30 eu estou colocando assim, estourando. Uhum. Mas eu acho que esse aqui talvez seja interessante a gente colocar mais de 2 horas, porque nesse peça dupla, né? Que você tem que amarrar 2 cacau. Sim, 2 cacau. Pois, eu acho que uma coisa que leva muito tempo é esse finalzinho. Não sei se com vocês é assim. Comigo, É, esse tempo final de fazer o Tá céu, né? tassel, para mim é o tempo que mais demora, assim, Mais mais chatinho. demorado. É, Porque o que que acontece? Eu não posso usar um fio longo. Eu tenho que usar um fio pequeno. Você trabalhar com fio curtinho, você demora mais tempo. Você tem que ter mais cuidado na hora de fechar o tassel. Quando eu faço o verdade. meu tassel, é um tassel desse tamanho. Ai, grande. Esse tassel pequeno, eu demoro mais tempo para fazer. Então, eu acho que 2 horas, 2h30 por aí, por causa desse tassel final aí, que eu acho que, para mim, né, pegou mais, porque Sim. cada um tem uma habilidade com uma coisa. Essa habilidade de trabalhar com coisas pequenas, eu não tenho. A minha Ah, habilidade é para entendi. trabalhar com coisas maiores. Entendeu? Por E exemplo, eu não você, consigo Ana? cobrir. Oi. E você, qual foi a sua maior dificuldade aí? Então, eu fiz o punho com a Rossana e aí não trancei o resto. Eu ia até falar agora, ia sugerir. Eu estou aqui em Vitória resolvendo uma questão pessoal minha aqui e amanhã tem um exame, enfim. Eu volto para a regência amanhã. Aí eu queria ver com a Rossana se ela tem disponibilidade de me dar mais uma ajudinha na Tem. quarta ou quinta-feira. Aí eu Sim. pego e conto esse tempo, né, Rossana? Eu A tô gente com faz zero cronômetro. zero, não, eu tô com o punho e o nó escondido pronto. Escondido. Aí eu vou começar a trançar. Então aí Então, eu olha faço só. esse tempo aí nessa semana, que aí a gente dá uma base aí para ver se é esse tempo que você não está falando, de 2 horas, 2h30. Eu, Tá, e, eu e, ia e para o aí, médico sério, amanhã. como é que ficou também? que eu fiz igual você, Débora. Eu fui olhando o vídeo e fazendo, que eu também não lembrava os pontos. Aham. Entendi. Eu também não fiquei direto. Eu fui olhando os vídeos, fazia uma parte e fazia uma outra coisa, depois ia lá. Então, eu vou fazer isso essa semana também, para mim, entendeu? Tá, vamos Entendi. Não colocar podemos 2 horas, considerar o tempo gente. olhando o vídeo, considerar esse tempo, porque É, foi não. foi a primeira vez aí. É, Então, como eu não tem como. fiz com a Rossana, eu não fiquei olhando o vídeo toda hora. Entendi. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos considerar as 2 horas para a gente construir essa tabela e aí a gente Essa faz igual planilha. aquele outro passo, igual o outro passo a Tá. passo. A Tá, gente corrige se for o caso, tá? A tá gente bom. não deixa o valor fechado, mas vamos só construindo para vocês entenderem o processo dessa precificação, principalmente a Rossana, que ainda não fez. As outras meninas já estão craque com a gente, né? Mas aí a gente vai Sim, passando, então a gente considera 2 horas, pode ser? tá bom. Para mim Para tá Certo. fazer ótimo. o teste. Pode ir tocando aí, tá, por favor. Beleza. E aí, depois disso, tá pronta a peça? Depois disso, está pronta a peça. Aí Eu vocês considerei a vão. peça pronta 2 horas, tá? Mais o punho, né? Dá 2h40, quase É, 3 horas, né? Se total, você tá? pensar E tem que ser o total. O tempo total, tá, Rosana? os 2 horas de tempo total, Não, não. a gente precisa o tempo Não, que você fez, o tempo total da peça, desde cortar os punhos até o último tassel. Não é isso, Nath? Isso, vamos considerar a peça inteira, não vamos dividir por processo, porque É, não, não divide acho que não não. Tá. faz Isso, sentido, não. Não, então, faz. olha só. Nós dividimos um processo, que foi cortar a matéria-prima, Isso. Sim, tá 25 aqui. minutos. Aí Depois o agora, nesse punho. momento atual, que você colocou aí 2 horas, 2 horas é do corte do produto até o Não, produto pronto, ficou final? 25 minutos para fazer o corte, 25 25 para minutos para fazer o punho e 2 horas para Tá, trançar e fazer o legal. tassel. Tá, É isso mesmo? isso. E aí Essa a peça parte da trança é que finaliza, entendeu, Rosana? Sim, Aí entendi. finalizou, até Aham, o é a peça finalzinho pronta. lá. Isso, só separou a parte do corte, né? Uhum, entendi. Tá?
Então, assim, considerando do início, desde a hora que você pega para cortar até o final, daria 2 horas e 25. Só a trança, 2 horas. Mas olha só, do corte até a trança, do corte até Não, sobe só um pouquinho. Aqui. Nós temos 2 25 minutos aí. Isso, tá dando 2 horas e 50 no total. É, O punho tá separado, desculpa, eu não tinha isso. visto. Isso aí, isso aí, Então, o duas punho horas tá e 50. Eu separado. acho que tá bem Isso. legal isso aí. Tá bem, é bem É isso mesmo? isso. Então, agora eu vou passar para o próximo quadro, que é o levantamento de custos. Aí aqui a gente vai colocar a quantidade de matéria-prima que vocês utilizam, né? Que foi os valores que você me passou lá no começo, e o tempo de trabalho. Aqui a gente está Fica mais calculando a fácil. hora com base no valor do salário mínimo. Então, os 1.320, que é o valor do salário mínimo atual, dividido por 176 horas no mês, que são as 8 horas do dia, mais as 4 horas de sábado, tá, dá o valor de 7,50 a hora e 13 centavos o minuto. Eu vou ir preenchendo aqui para vocês verem como funciona. Na fase 1, não tem nenhuma matéria-prima porque vocês estão indo comprar, na fase 1 e na fase 2. Então, vocês falaram 1 hora para 5 peças, depois 10 minutos para 5 peças. Mas aí não conta o combustível do carro, não? Aí o combustível entra como custo fixo mais para Isso. frente, Ana. Você está falando da hora trabalhada. A hora saiu Isso. Você colocou 8 horas e mais 4 de sábado? Esse vai ser o. Não, isso é para a gente saber uma média de valor da hora de trabalho. Considerando que a Ô, gente vai ganhar um salário mínimo, Rosana. Eu Não, entendi. Rosana, eu é o seguinte. entendi. Eu entendi. Eu só não entendi foi colocar essa quantidade de horas trabalhadas no mês, que é 176 mais né, as 8 horas por dia mais o sábado, 4 horas. Isso é A para a gente, gente. É o valor de referência, né? A gente vai pegar esse valor e vai multiplicar pela hora que vocês trabalharam para fazer uma peça. Sim, é igual eu faço, só que eu não faço assim. Eu trabalho 6 horas por dia. Então, assim, vai ficar estabelecido que nós vamos trabalhar 8 horas por dia e mais 4 horas no sábado. É só uma pergunta. esse valor ele pode ser ajustado, tá? A gente faz uma referência em cima da carga horária, que é o que o governo nos diz que a gente teria que viver, né? Um salário Entendi. mínimo. Mas isso pode ser ajustado. A gente só utiliza essa base, desce lá, por favor, Thalita, só para a gente chegar em quanto que vai ficar o cálculo da hora. Mas caso vocês queiram, a gente pode rever esse valor, tá? O que eu Então, sugiro é a gente estabeleceu aí que nós vamos trabalhar 44 horas semanais, né? Que é 8 horas por dia e mais 4 de sábado. essas Não, horas vão ser. é, Você não vai trabalhar. É que é, Sim, você vai ser remunerada como se você estivesse trabalhando. Sim, sim, isso. isso. entendi. A nossa sugestão é que a gente faça primeiro essa precificação com esse valor de referência e depois, quando a gente chegar no preço final, a gente analisa dentro do valor de mercado esse preço dessa peça. Se a gente falar, Entendi. a gente acha que pode remunerar um pouco melhor a mão de obra, né? Aí depois a gente vai jogando o que que a gente consegue em cima do valor de mercado, tá? Ótimo, Entendi. ótimo. Pode seguir aí, tá? Não pode ser agora, mano. Aí aqui na fase 3, como matéria-prima, a gente tem o barbante natural e o barbante colorido. Vou adicionar listificado. Esse valor que você passou de 34, né? Que você falou que a média é entre 30 e 34 reais. São 244 metros. Do barbante natural também? O rolo do barbante 24 fios, ele vem com 244 metros, se for o espesso. Tem outras marcas que tem menos, né? Mas aí o valor também é menor. Eu não, eu acho que a gente deveria cotar pelo espesso, Uhum, que é o mais comum. tá.
Que tem 244 metros. no rolo. 244, vocês gastam 60, né? É. Ai. Ai, meu Deus. Esse colorido também é 244? Ele tem lá naquela planilha, tá? Eu vou ver aqui e já te falo. Obrigada. 6 metros, né? Ele tem 226. Tá, gente? Esse colorido, ele é da Barroco, depois a gente vai colocar lá na ficha técnica, ele tem 226 metros. Aí na fase 4, que é de fazer o punho, não tem matéria-prima, porque ela já foi contabilizada aqui na fase 3. Rossano, nessa parte aí, você que está tendo esse primeiro contato com a planilha, que a gente divide essas fases, entendeu? Para a gente conseguir saber quem é que vai ficar responsável, qual que vai ser a remuneração por cada etapa, tá? Ô, É, tá, se você quiser, eu vou te passando aqui, para você não ter que ficar voltando. acho que agora deu, é só a gente devia colocar o cacau, né? Posso colocar ele como matéria-prima na fase 5, porque aí vocês vão usar ele quando terminar, né? Quando trançar, tá ali, isso. Aí, depois do punho, É, né? isso. De 22. Isso. Então, aí, gente, vocês viram que a gente colocou todas as etapas, né, e todas as remunerações. Então, na primeira etapa, lá, recapitulando, tá? Agora que a gente já preencheu, é a fase de ir comprar o material, tá? Então, ficou 1,50 para essa etapa, porque a gente dividiu por 5 unidades, tá? Na fase 2, organização do material. Então, ficou aí 10 minutos, 25 centavos, porque também divide por 5 peças. Na fase 3 é o corte dos barbantes. Então, a gente colocou como matéria-prima os dois, né? Os dois barbantes. Nath, espera aí que É. o Igor e a Rossana caíram. Ixi, Só um instantinho. espera aí, gente, só um instantinho. Está um vento sul aí grande, né? Ah, Eu acho que a Débora também caiu, né, gente? Ah, não, Não, Débora. a Não, tô Débora tá aqui, aqui. tô aqui, Eles tô estão aqui. voltando já. Tá, vamos Aí, ô, aguardar. Nath, eu Ai, acho que então eles tá. caíram antes, quando você estava começando a falar dos preços. Acho que é melhor voltar Tá, à eu vou primeira voltar, vou fase. fazer de novo. Espera aí que Eu está tô aqui. conectando o áudio do Tá. Igor. Tá ouvindo a Oi, gente, Igor? agora eu tô. Tá. Bom, então vamos recapitular aqui
A gente já preencheu toda a planilha, eu vou voltar aqui para a gente falar os processos que os meninos não acompanharam. Então, na primeira etapa é a compra do material, que aí a gente está considerando aquelas 3 opções, né? 1 hora para esse serviço, o valor de 1 hora dividido por 5 unidades. Na segunda fase, a gente está considerando o armazenamento desse material. Então, a gente não colocou nada ainda na matéria-prima, e lá na parte de mão de obra, a gente colocou 10 minutos, também dividido por 5 peças. Na fase 3, a gente já entra com a questão do barbante. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, Igor? Voltou saindo. Vocês estão vendo a Rossana? Posso continuar aí? Rossana e Igor, estão conseguindo acompanhar? Sim, você Sim. está escutando a gente? Estamos, estou sim. Ah, Na fase 3, a gente entra com o corte dos barbantes. Então, a gente inclui o barbante natural, né, que a gente compra. Vai passando o mouse para mim, tá ali, onde que eu for falando, por favor. A gente compra por R$ 34,00 a unidade, que vem com 244 metros. E a gente gasta 60 metros. Então, o valor de referência para uma peça de barbante natural é R$ 8,36. Do barbante colorido, 9642, ele custa R$ 27,90. E ele vem com 226 peças e gasta-se 6 metros. Então, o valor de referência dele é 74 centavos. Na parte de mão de obra da etapa 3, a gente considera 25 minutos, né, vezes 13 centavos, que é o preço do minuto. Então, a gente chega aqui a 13,13 para essa etapa do corte, ok? Na etapa 4, a gente tem que é o trançar a peça. Não, desculpa, fazer o punho. E a gente já colocou, já considerou os barbantes na fase anterior. Então, a gente só vai considerar agora a mão de obra, que é 25 minutos, vezes 13 centavos, 3,13 também, para fazer a parte do punho. Na parte 4, a gente inclui os cacaus como matéria-prima. Então, a gente tem o cacau pequeno como R$ 17,00 e o cacau grande como R$ 22,00. E a gente tem 2 horas de mão de obra, né, vezes 7,50, então R$ 15,00 para poder fazer a parte do trançado. Então, a gente finaliza, 10 por favor, tá? Em que a gente tem um valor de R$ 48,10 de matéria-prima e R$ 23,00 de mão de obra, chegando num valor de custo variável do produto de R$ 71,10. E o que é esse custo variável? Custo variável é o que você vai gastar para produzir, tá? Tem alguma dúvida nessa etapa? Podemos seguir? Então, agora a gente vai. Depreciação, vocês não usam nenhum equipamento, né? Assim, o que utiliza é só régua, então a gente não vai incluir, porque, né, é uma coisa que não se prejudica no fazer do produto. Então, a gente não vai considerar depreciação no caso desse produto. E a gente entra agora para o somatório. Então, aí a gente tem uma retrospectiva do valor de mão de obra e do valor de matéria-prima, tá? Chegando no 71,10 que a gente trouxe. E agora a gente faz o levantamento desse custo fixo. O que é esse custo fixo? É uma ajuda que vocês vão ter, né, por produto, para poder contribuir com as despesas fixas que vocês têm no ateliê de vocês. Todo mundo trabalha com ateliê em casa, né? Por exemplo, se tivesse um ateliê específico do grupo de produzir, aí esses custos seriam para manter esse espaço. Aqui, nesse caso, a gente vai considerar uma porcentagem, né, representativa como contribuição para essas contas pessoais. E aí, gente, é outra atenção que vocês vão ter que ter, e depois a gente vai ter, né, aprofundar melhor isso, é como que vocês vão distribuir esse valor dentro do grupo produtivo, tá? Quem fez a peça recebe os custos fixos também, tá? Depois a gente vai tirar essas dúvidas e vai caminhar melhor nisso. Então, a gente tem aí uma conta de água, em que a gente considera 10% do valor de R$ 50. A gente tem a luz, considerando R$ 10, telefone e internet, tá? Então, a gente tem um total de custo fixo, sobe, por favor, tá? 10, por favor, tá? De R$ 37,00. O que a gente considera? A gente não tem como falar, afirmar com vocês a quantidade de peças que vocês vão produzir no mês, né? A gente não lançou a coleção ainda, a gente não tem como afirmar que vocês vão produzir 50, 1, 3, 20, 30 mil,
A gente não sabe, né? Então, a gente está considerando aí um número de 10 peças como uma estimativa. Isso no futuro pode ser ajustado, pode ser que algum mês vocês vão trabalhar mais, vão produzir 50 peças e no outro mês não vai produzir nenhuma. Então, a gente está colocando uma base, tá? Uma estimativa para que não onere muito essa contribuição do custo fixo no valor do produto, mas também não deixe de ser considerado, porque é importante isso, tá? Então, se vocês concordarem, a gente fica aí 3,70 o custo fixo, tá? E agora, Por peça, né? a gente chega no valor de R$ 74,80 e a gente tem ainda uma outra forma de contribuição, né, para o artesão, que é o lucro. O lucro é aquele valor que vocês vão poder investir no grupo, né, ter um capital de giro, né, a gente vai fazer com que ele seja destinado para o artesão, mas é importante vocês saberem que o lucro não é a remuneração da mão de obra, né, ele é um valor considerado à parte. A gente utiliza essa margem de lucro também para poder fazer o ajuste do valor de mercado do produto. Então, vamos considerar 20% de lucro em cima desse produto. Joga lá no final, por favor, Thalita, na última etapa. Aí a gente tem a nossa tabela. O que é a nossa tabela? Esse C é o custo fixo e variável. Aí, recapitulando, a gente está juntando matéria-prima, mão de obra e custo fixo, ok? Jogamos aí 20% de lucro. A gente chega num valor de R$ 93,50. Então, o que vocês, artesãos, vão receber? Vocês vão receber, enquanto trabalho, tá, gente? A mão de obra e esse lucro que dá, faz a conta aí, tá, por favor? Considerando 20%. R$ 93,50 menos 74,80. Isso, R$ 18,70 de lucro nessa peça. Então, se a gente mantiver essa precificação, na realidade, vocês vão receber R$ 18,80 de lucro, mas mais aqueles 11... Volta lá no somatório, tá, por favor? Só para não falar o valor errado. R$ 18,70 mais 23 por peça. E a peça final, ela fica sendo repassada para a associação pelo valor de R$ 93,50. Sendo que ainda a gente tem que considerar os impostos, a embalagem e a taxa de comercialização que vai entrar aí. A gente fazendo uma conta rápida, divide por 0,8, tá, por favor? 0,9, desculpa. Que seria mais ou menos a taxa que a gente vai tá prevendo para a associação. Não, 0,8, tá, desculpa, 0,8. Que é abaixo de R$ 100. Esse produto provavelmente vai sair aí em torno de R$ 116, R$ 117, preço final da associação. E aí que a gente tem que conversar. Por quê? Esse valor é o que vai definir, que vai estar lá no final. Mas a gente pode diminuir, aí a gente vai ter que ver com vocês, se a gente mexe nessa margem de lucro, para a gente diminuir o preço do produto e possibilitar maiores vendas. Porque você pensa assim, a pessoa pode comprar uma peça só? Pode, mas o ideal é que ela compre duas para ela poder fazer um jogo ali, né, de como foi pensado o produto. E aí a gente abre a discussão aqui para vocês. O que vocês acham que essa peça está em termos de remuneração para vocês? Se a gente mexe nessa margem de lucro para diminuir o preço, ou se a gente deixa assim, vamos arriscar, bora para o mercado. Porque pode ser que no futuro vocês falem, não está vendendo, vamos mexer na margem de lucro, vamos ajustar e alterar esse valor no site. Tudo bem, vai ter essa possibilidade, tá? Mas aí eu queria abrir essa discussão aqui com vocês, produtoras, para a gente evoluir nisso. O que vocês acham? Eu tinha falado lá do combustível do carro da pessoa que vai fazer a compra, né? Eu senti falta disso. Como é que fica isso? Não vamos contabilizar, não? A pessoa para ir a Linhares para comprar, ou ela vai de ônibus, que vai ter um custo, ou ela vai de carro, que vai ter um custo, né? Então, eu acho, gente, que assim, o Shopee facilitaria isso e reduziria esse custo, se você for pensar. Mas a gente pode incluir lá, porque a gente não tem como prever quantas vezes vocês vão no mês. E às vezes vai para poder fazer uma compra de outros produtos e acaba, como se diz, comprando eles.
Talvez o que a gente possa fazer é aumentar o tempo lá da mão de obra de quem vai comprar para ficar um valor de ajuda, entendeu? Para quem vai fazer essa compra. Isso é uma possibilidade. Você aumenta ali a remuneração em termos de mão de obra, vocês vão entender que vai gastar 1 hora, mas vocês vão ser como se estivesse gastando 2. O que vocês acham? É, eu acho que é justo, né? Eu acho legal também que aumente na mão de obra. Então, altera lá, Thalita, por favor. Vocês vão ver que a planilha ela é toda automatizada e isso facilita muito, porque é só a gente mudar aí, ó. A gente coloca 2, ó, já mudou o preço todo. Ela vai voltar lá no final, o preço já vai estar diferente com essa consideração. Aí, a peça subiu para 95,38. Entenderam? Essa Preço de. questão do preço, gente, a gente ainda vai passar por uma conversa com o Ronaldo, com o pessoal da Fundação Renova. A gente vai apresentar todos os preços para eles, para o Ronaldo, né, ver dentro. Ele tem muita experiência nisso de preço de produto. Né? Pode ser que eles virem falar, esse daqui a gente acha que está um pouco tá fora do valor de mercado, e aí a gente tenha que vir para uma outra reunião para negociar, né, para negociar não, mas tentar ver onde que a gente consegue melhorar o preço desse produto, né? Se vocês quiserem fazer um exercício, vamos fazer um exercício lá na matéria-prima, Thalita, lá no cacau, bota 15,20, que foi o valor de base que a Lurdinha me passou. Não, mexe aí não, mexe ainda não, mexe ainda não. Mexe lá no levantamento só. Nath, é porque tá automatizado já também. Ah, tá, ótimo. Eu vou Então mexer tá, aqui, depois eu troco de lá. tá, ótimo. Pronto. Aí, tá vendo? Vocês viram com uma pequena ajuste de negociação com o fornecedor, você diminui o preço do produto? Isso é muito importante, porque a gente fez isso na bolsa, né, Dé? A gente reduziu o custo de uma matéria-prima que estava vindo e a gente conseguiu abaixar o preço do produto. A Lourdinha, ela se dispôs a fazer por esse preço, sabe? Eu conversei com ela e como ela vai ser a única fornecedora, ela falou que por esse valor ela aceitaria. 20 o grande, 15 o pequeno. Ela diminuiu a margem de lucro dela para poder chegar nesse valor de mercado, entendeu? Foi esse exercício que a gente fez com ela. O que vocês acham, gente? É, eu acho que tá bom, né? Aumentou a hora para compensar aí no trajeto de quem vai, ou se vai de ônibus, ou se vai de carro. E se Isso. negociou e o fornecedor está satisfeito, e depois se a gente vê também que os pedidos estão bombando, está vendendo bem, eu acho que tudo vai depender dessa questão, né? Se vamos Sim, vender, da se o saída. produto vai girar. Eu acho Sim. que vai ser uma experiência boa, assim. Muito difícil, Vocês só é estão. volume muito grande, nós não temos esse volume. Igor estava falando aqui que, de repente, o material vai diminuir o valor por conta de comprar pela associação. Olha, eu acho muito difícil, porque as compras têm que ser compras muito grandes. Eu não sei, eu acho que a gente No vai chegar termo de numa barbante, eu acho que não, viu, Igor? Porque é, eu acho que até pelo valor do produto vai ser difícil vir uma compra muito muito grande, grande. assim, sei lá, 100 produtos, Verdade. entendeu? É, A gente consegue pensar nisso quando tem um produto de custo menor, que eu sei já pelo nosso cliente, que é a Fundação Renova, que a gente não pode esquecer, eu sei a margem de preço que eles operam quando é muito, tipo assim, pedir 700 peças, sabe? Eles entendi. operam numa peça menor. Isso daí eu acredito mais para uma venda em feira, pelo site, né? Nesses outros canais de venda. E aí eu acho que você não tem como negociar muito matéria-prima nesse caso de barbante, não. Agora, vocês estão satisfeitas com essa remuneração? Porque o que a gente pode fazer, vamos fazer exercício, tá, gente? Estou aqui A com Déia quer então pode, falar. Pode falar, Dé, Déia. pode falar, desculpa. Não, tudo bem. Deixa eu te perguntar. Nesse caso aí, ó, desse primeiro valor que vocês acharam aí, né? O artesão ter 18,70 de lucro, que a gente sabe que não vem para a gente, é para a gente poder movimentar, e o preço da Uhum. peça. Nesse caso aí,
quanto que cada artesão vai ganhar por cada cacau produzido, por cada fieira produzida, ela completa. Então, joga aí embaixo, Thalita, que a gente até deixa aí. Bota a mão de obra aí embaixo, dos 18,8. Isso. Ó, considerando que um artesão vai fazer todo o processo, tá, gente? A gente está Sim. considerando isso. Foi Então, 20. ficaria, considerando o lucro, ele acaba indo para vocês, gente. Vai ser repassado para o artesão que Sim, fez a peça, tá? Porque o valor da matéria-prima também vai ser repassado e vai ser o que vai, né, propiciar a compra de novos materiais. Mas, enfim, o que que vai ficar para o artesão mesmo? É 18,8 mais 24,50, 18 e que dá 8. 42,58. E é esse Tá, exercício que eu ia propor para vocês. Porque aí, tá, olha só, se a entendi. gente mexe a margem de lucro para 15%, vamos fazer Aí só o baixa tudo. exercício. Vamos só fazer o exercício, tá? Depois a gente volta. Só para vocês entenderem e poderem utilizar isso também na vida de vocês. Ó, o preço do produto caiu para 85, o preço de repasse, né? O valor de repasse, lembrando, é o que o artesão Uhum. faz para a associação. O Uhum. preço da associação, a gente está prevendo que vai ficar na casa dos 107. O lucro diminuiu um pouco, mas a mão de obra não mexeu. Tá vendo? Sim, entendi. Então, vocês aí ficariam com 37,26, ao invés daqueles 40 e pouquinho. E aí é esse exercício que a gente precisa de fazer enquanto um grupo, enquanto um coletivo. Ah, não, a gente acha que tem que manter a margem de 20% de lucro e colocar o preço do produto como ficar. Podemos fazer uma votação, cada um dá uma opinião e a gente vê. O que que vocês acham? Só mais uma Não é? pergunta. Fala. Pode falar, Dedé. Posso falar? É no caso aí para Rosana. Ô, Rosana, Sim, você está me ouvindo, tá? sou. Então, você acha que esse valor está legal, ou está muito abaixo, ou está muito alto? O que que você acha, baseado na experiência que você já tem e na sua praticidade? Porque você já é bem experiente, né? Você acha que isso aí a gente consegue fazer dessa forma? Olha, é aquele negócio. Se eu for considerar uma peça só, que não vai ser o caso, né? Não sei, mas acho Sim, que não vai ser de uma peça, né? eu espero que É não. diferente, é Também espero que não. diferente eu fazendo uma peça do que eu vendendo várias peças. O que eu faço é o seguinte, por exemplo, agora eu tive uma encomenda de 4 cortinas. O valor de uma cortina saiu por um preço. Como foram 4, eu fiz um desconto. Você baixou. Eu baixei o preço. Porque, claro, a pessoa encomendou 4 cortinas, não é uma. Sim, sim, eu Considerando entendo. que isso aí é um preço cheio, que eu só vou vender uma peça, eu achei o valor da mão de obra barato. Agora, Entendi. quando eu baixo o custo, desculpa, o lucro, Lucro. eu sinceramente eu acho que não deveria baixar o lucro. Eu acho que o lucro poderia baixar quando a gente tiver a quantidade de peças. Vamos supor que a gente planeje até 10 peças é tal valor. Acima a gente pode dar um desconto de 3, 4%. Assim, é uma coisa hipotética, tá? Então, assim, Entendi. eu particularmente acho isso. Eu acho que R$ 42,58, que ficou os 20%, e a gente poderia considerar isso. E a partir de tantas peças que a gente pode chegar numa conclusão agora, eu não sei se é assim que vocês trabalham. Enfim, né? Aí o que que a gente propõe? É porque produto artesanal, gente, é muito difícil a gente pensar no valor de atacado e no valor Sim, de varejo, né? Até pela, Sim. pela possibilidade de produção. Essa negociação, eu acho que ela é muito possível quando tiver, por exemplo, uma loja que está interessada em comprar, sei lá, 20 peças para fazer a venda, para não ser consignado, tá? Eu estou pensando no futuro aqui de comercialização. E aí sim sim. você consegue negociar. Mas eu concordo com a Rosana que tem que se considerar o valor que vocês acham justo por peça, para a produção de uma, pensando na venda do site. Entendeu? Da pessoa que vai Entendi. encomendar no site ou que vai comprar na Uma feira, enfim, peça. mas que vai comprar uma peça. E aí, se porventura vier um pedido maior, vocês têm essa margem de negociação em cima do lucro.
E aí agora vocês já estão craque, vocês mesmos vão poder negociar através do consultor de vendas, né? Essa parte com eles, entendeu? Com o Porque, cliente final. o Nath, o que acontece é o seguinte, eu não tenho essa experiência dessa venda maior, só tenho, a minha Uhum, experiência é venda, geralmente é encomenda, a maioria das minhas peças, e é venda Varejo. pequena, né? De uma peça, uhum, duas de sim, cada, sim. três. A maior quantidade que eu já vendi até hoje foram 6 peças Uhum, vidro, né? De garrafa, essas coisas. aham. São mais baratas também. Esse preço de R$ 106, vamos considerar o que está aí na tela, R$ 106. Eu acho barato. Eu acho que mesmo para a gente vender para o consumidor, assim, barato dentro Eu vou falar aqui. de uma ideia minha. Gente, desculpa, eu vou ter que dar uma saída. Depois eu converso com Rossana, o que vocês acabaram. Eu tenho um compromisso agora, A 11h30. gente passa, Ana. A gente passa. Beleza. Obrigada, gente. Valeu, hein? Obrigada. Beijo para todas. Então, aí eu te falo o seguinte: eu penso numa peça dessa, assim, olhando a peça, mas quem vai falar essa experiência, você já falou, o Ronaldo tem muita experiência nisso e outras pessoas também, né? Uhum, Você uhum, citou que tem sim. experiência nesse preço final. Uma peça dessa, se eu fosse fazer para vender, ela ia custar no mínimo uns R$ 130 cada peça, principalmente essa Vender dupla. a dupla, né? É, Não, a não, dupla não, a a peça. dupla sim, a peça dupla, né? Que eu falo Peça dupla com é dois aquela de cacau. cacau. É, Com dois cacau. com dois Entendi. cacau. Então a gente está fazendo aqui. No Tá. mínimo, eu venderia por isso. Aqui no meu ateliê, na rua, ontem, sábado, eu participei de uma feirinha. É uma questão, assim, de experiência do meu público, mas também a gente não vai estar falando só do meu público. A gente vai estar Sim. falando Tá. de um público de modo geral. Eu estou só passando a minha experiência e um achômetro, tá? Do que eu acho Não, mas sobre é isso. muito importante para a gente, Rosana, até porque você está aí, você está dentro desse mercado, né? Muito mais do que a gente, e essa opinião sua é muito importante. O que a gente pode considerar é o seguinte: fazer o ajuste lá no valor de referência da mão de obra. Ao invés da gente mexer na margem de lucro, a gente Sim, faz o ajuste lá naquela consideração lá que a Vamos gente lá. levantou É porque no está valor da mão colocando de como obra. salário mínimo, né? A gente pode colocar, sei lá, uns R$ 2.000, tá 1.320, né? 1.320 Entendeu? salário mínimo. Porque aí a gente ajusta o valor da mão de obra, tá? A gente deixa a margem de lucro ali como 20% para vocês negociarem, ter essa negociação Sim. de venda maior, e a gente sobe o valor do produto. Como eu disse para vocês, a gente vai apresentar esses valores. E tem, Aham. tem produtor, gente, que está chegando para a gente falando: eu não vendo por menos disso. Ponto. Entendeu? E quem vai ser o Ronaldo e a Renova para falar que vai ter que abaixar? Não tem como. Não Essa tem coleção como, isso não é mesmo. não é minha, não é do Ronaldo, não é da Renova, é de vocês. Vocês são os Aham. produtores. A gente está aqui para auxiliá-los e para dar nossa opinião. O que a gente pode falar é o seguinte: olha, tudo bem, você quer cobrar, vamos supor, R$ 130, vamos chegar nesse preço? A gente não pode garantir nenhuma venda porque a gente está analisando esse preço acima do mercado. Mas, né, teve produtor que falou: tudo bem, para mim, se vender, se não vender, o preço é o que estou dando. Então, vamos fazer esse exercício agora, então, com a Thalita aqui, de ajustar o valor de referência do salário mínimo e a margem de lucro, para a gente chegar, então, nesse valor que a Rosana falou de 130 Olha, para a peça final. Pode ser? O é, que que vocês Vê acham? aí com dois eu tô mil como é que vai sugerindo, ficar. mas aí eu não sei o que que as outras colegas pensam disso. Eu tô falando do meu trabalho, entendeu? Sim, Mas eu não sei assim o que que as outras pensam, se tá bom, porque eu também estou participando aqui de um grupo, né? Quando eu participo de um grupo, eu sim, também tenho que sim. abrir mão das minhas convicções, do que eu penso sobre isso. Claro que eu não vou fazer uma coisa que me inviabilize, evidente, né, gente? Ninguém vai trabalhar fazendo nada que De inviabilize. graça, né? Mas Isso. quando eu Sim. sugeri esse valor, eu olhei pelo preço mais ou menos de mercado, entendeu? Assim, do que eu estou acostumado com esse mercado está aqui também, né? Isso é muito diferente em outros mercados, Sim. né? Ó, eu acho que é justo. Eu, dando a minha opinião como consultora, eu iria bater aí nesse ajuste de lucro aí de 20%, Thalita, por favor.
Dedé e Eliceia, se vocês quiserem aí opinar, e aí só voltando ali, antes de vocês falarem, fica a peça de repasse 106,15, né? Uma estimativa de venda da associação de 132, e aí um valor de lucro de 21,23, ou seja, o artesão recebe 58,35. O que vocês acham? Esse valor aqui eu alterei lá no salário também, tá? Aham. Você botou para Aí você 2 mil, mexeu né? nisso, falou. Isso. 2.000 Ah, e subiu para 20%, né? É. entendi. Vamos fechar desse jeito, então, para ver como é que fica? Aham. Eu concordo, e vocês? Sim? Também Liceia? concordo. Beleza, Concordo. então. Ok. Combinado, então, gente. Então, Então, vamos agora, ver. para a gente fechar esse exercício, a gente fez a peça branca, né? Eu não vou É. conseguir acompanhar aqui a peça azul. A gente Gente, pode nem eu. fazer a peça azul e mandar para vocês no grupo, que aí agora Sim. vocês já vão ver a planilha, na hora que vocês receberem a imagem, vocês vão ver. E a gente manda lá Tá. quanto que vai ficar o preço. O passo a passo é mais ou menos a mesma coisa, né, Rosana? Só para a gente fechar. Só Sim, muda sim. a questão do uso do Vou cacau, mudar não para é? papel. É, isso aí. O O tempo azul também é o só. mesmo? Não, o tempo é um pouquinho menor, né? Porque para trançar dois cacaus, ele fica o tempo é um pouquinho maior. Quanto que eu posso Mostra colocar? azul aí, por favor, Rosana, só para eu ver aqui. Não, neném. É só um grande, né? É só um cacau É só um grande. grande. É. Tá, então. E aí a gente considera quanto tempo da parte do trançado? 1h30? Pode ser, sim. Uma hora Pode e ser? meia. É, porque Então o tá. tempo do corte, ele é um pouquinho menor só. Mas é pouca Bota coisa. 20 minutos, Thalita, no corte. 20 minutos no Uhum. corte. O punho mantém, porque é o mesmo, e 1h30 no traçado. A gente É, vai esse punho fazer. aqui, desculpa, esse Ah, punho aqui, ele é um pouco mais demorado, não é isso, meninas? Porque ele, você É. ah, tem que fazer então. um nó, você tem que fazer nó aqui, você está fazendo um nó Entendi. quadrado. O punho de enrolar, ele é um pouco mais rápido, porque depois Tá, que você tá com ele cortado, eu não fiz com ele cortado, eu faço com ele no rolo, aí por isso que demora um pouquinho, mas quando a gente tem tá. a medida certinha, vai mais rápido. Então, esse punho aqui, ele não é tão. Ele é um pouquinho mais longo do que o outro tem. Podemos considerar 40 minutos, Rosana? Sim, Tá. Então a gente vai fazer, tá, a precificação, vamos mandar para vocês o que vai ficar lá de valor final para vocês aprovarem. E aí a gente vê também com a Ana, né, a questão da se ela concorda com isso que a gente ela chegou. concorda. Isso. A gente Legal. vai mandar a planilha no grupo e a gravação da reunião, caso alguém tenha Tá dúvida, ótimo. queira Isso. rever, tá? E aí, até amanhã, a gente passa para vocês direitinho essa peça azul. E como eu disse, eu vou apresentar para o Ronaldo provavelmente semana que vem. E qualquer Tá. coisa eu retorno para vocês, tá? A questão do valor final. E o preço Tá da ok. associação, se Deus quiser, hoje eu resolvo isso, mas a gente vai ter que conversar aí enquanto associação, enquanto coletivo, para a gente fechar, tá? Tá bom. Tá ótimo. Então tá. Obrigada, Tá bom. Dedé. Obrigada, Liceia. Muito obrigada, Obrigada, Rosana e Igor. gente. Nada, obrigada a você. Bom dia. Beijo para Daqui a... Tchau, vocês. gente. Bom dia. Depois eu subo o vídeo no Tchauzinho. YouTube e mando para vocês dessa Tá reunião, tá ótimo. bom? Tá Tchau, gente. ótimo. Bom Beijo, dia. Obrigada. gente. Tchau. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Você Tchau. também. Tchau. Tchau.